Neste vídeo vamos então dar continuidade à construção do nosso exercício prático microfórum criado em ASP.NET. No vídeo anterior ficámos então na criação do mecanismo para eliminar posts no nosso microfórum e mostramos aqui então até ao final do vídeo anterior como é que nós criámos o script que permite então eliminar um post. Neste caso eu vou aqui, no entanto, fazer uma alteração e vou explicar porquê. Vamos fazer uma alteração por razões de segurança. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: quando clicamos no login e colocamos aqui, por exemplo, Ana A, vai aparecer então aqui o eliminar. E como podem observar, eu mostrei uma das opções que existem para nós podermos eliminar um ficheiro. Ou neste caso, peço desculpa, um post. E que neste caso é passando então uma variável aqui através da URL, ali está em baixo, o CSHTML, e depois o ponto de exclamação e o P igual a 2, o post igual a 2. Ora, como eu tive a ocasião de referir, isto significa que um utilizador poderá testar diretamente aqui no nosso browser qualquer coisa do género. Eu vou clicar com o botão direito do rato, vou copiar o endereço do link e vou colocá-lo aqui no topo. Okay? Reparem como ele está aqui. Agora, reparem se eu quiser colocar aqui um valor diferente, por exemplo, colocar o valor 0. O que é que iria acontecer nesta circunstância? Apesar do utilizador Ana não ser o utilizador com o ID igual a 1 e, portanto, o post com o ID 0 ser um post criado por outro utilizador, o utilizador, ou melhor, o visitante do nosso fórum, ao utilizar aqui esta expressão, vai permitir, à partida, eliminar um post de um outro utilizador que não o próprio. Vamos aqui testar essa circunstância. Se eu agora pressionar, ok, ele diz post eliminado com sucesso, e quando voltarmos aqui ao nosso fórum normal, reparem como o post do João foi eliminado, sendo que quem está ativo é a Ana. Vamos então verificar de que forma é que nós vamos procurar resolver esta circunstância. Vamos regressar aqui ao nosso eliminar post e vamos obviamente ter aqui que entrar aqui no campo que diz respeito à apresentação do nosso post, dos nossos posts, e ele é feito, a apresentação é feita aqui neste ciclo. O que nós vamos fazer é, aqui nos mecanismos de edição e eliminação do post, nós vamos ter que criar aqui uma alternativa. E a alternativa vai passar por usar a mesma as sessions, ok? As variáveis de sessão, uma vez que não ficam expostas do lado do browser, mas sim do lado do servidor, eu depois poderei ir verificar se elas estão ativas ou não do lado de cada um dos scripts. Isto é, em vez de colocar aqui toda esta expressão A igual a href, etc., e depois colocar aqui o ponto de interrogação e definir aqui um P, post igual a id post, o que eu vou fazer é uma coisa muito simples. Eu vou criar aqui no interior desta sessão, ou melhor, no interior daqui deste if, vou colocar session, id post, vai ser igual a quê? Vai ser igual aqui ao posts.idPost. Okay? Então, desta feita, eu estou a criar as condições para definir um valor para esta variável da sessão. Ela, se não existe, ela é criada. Se ela existe, vai ser atualizada com o ID do post. Ora, então significa isto que já não tenho a necessidade de utilizar aqui as variáveis encostadas à minha URL. Apenas vou chamar o eliminar post. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte. Ao chamar a execução do eliminar o post, aqui CSHTML, eu vou ter também que fazer readaptações aqui neste meu script. Porquê? Porque ele ia fazer um request do P. Ora, nesta circunstância, o que eu quero é saber se session id post, se ele for diferente do nulo, então significa que o id post vai ser igual a quê? A converter o session id post para um valor inteiro. E a partir daqui tenho então o mesmo mecanismo já criado. Obviamente que ele vai carecer de experimentação, portanto vamos aqui guardar e vamos regressar ao nosso microfórum. Vamos fazer aqui um logout e vamos regressar aqui então à nossa página inicial. Nós temos então a Ana e o Francisco.
Nós sabemos dos vídeos anteriores que a Ana tem um post, neste caso eu vou aqui até verificar dentro da minha base de dados, vamos aqui entrar no database.net e vamos abrir o nosso fórum. E vamos verificar quais são os 2 posts que lá estão, os respectivos IDs, etc. Vamos aqui abrir, vamos ver se é esta a que está aqui correta. Ok. Este é o post fantástico do Francisco e este é o segundo post da Ana. Ora, como podem observar, temos aqui o ID post igual a 2 e o ID post igual a 3. Ora, vamos então verificar o seguinte. Se nós agora executarmos aqui o nosso fórum e tentarmos colocar aqui a anulação de um dos posts, o que vai acontecer é que eliminar post, vamos tentar aqui, ok, temos que colocar aqui posts, novo post, não, é eliminar post, e vamos, obviamente, não vamos passar aqui nenhum valor, mas reparem o que é que vai acontecer, se eu pressionar ali para carregar esta parte, o que ele vai fazer é simplesmente isto, ignorar a existência daquele ficheiro e vai devolver o fluxo do código para a página inicial. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu não tenho forma de definir uma variável de sessão através da minha URL, só através aqui do meu login, que neste caso vamos colocar aqui, por exemplo, o Ana A, vamos entrar. Temos então aqui o eliminar e reparem, quando eu clicar aqui no eliminar, é suposto ser executado este código que aqui está, que vai definir o ID post da sessão. E depois, no eliminar, ele vai verificar se o ID post está definido, e é isso que define a possibilidade ou não do ficheiro ser executado. E, não sendo executado, ele vai, ou melhor, não sendo executado aqui, ele vai ter que fazer um redirecionamento. Há pouco, quando eu tentei fazer diretamente, isto é, sem ter um login feito, o que aconteceu foi que ele esbarrou aqui nesta parte do código. Foi detectar que não havia nenhum utilizador com sessão ativa e fez um response redirect para o default.cshtml. Nesta circunstância, nós vamos fazer é o seguinte, estando o utilizador definido, sendo apresentado à página, mas não existindo um ID post definido, o que ele vai fazer então é else. Nós poderíamos apresentar uma mensagem de erro, mas não é isso que vamos fazer. Vamos redirecionar diretamente para o default. Okay? Então, vamos executar agora, eu já gravei aqui estas operações todas, vamos aqui refrescar tudo isto. Temos então a Ana com o seu post aberto, ou neste caso com a sua sessão aberta, e vamos clicar aqui em eliminar. Quando eu clicar em eliminar, é suposto aparecer o post eliminado com sucesso. E reparem como não foi necessário passar qualquer tipo de valor, ok? Quando eu voltar ao meu microfórum, já só vamos ter então o post do Francisco. O que acontece agora, neste momento, é o seguinte, é que se eu refrescasse ali o eliminar post, ok, posts, eliminar post, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai dizer post eliminado com sucesso. E porquê que ele dirá post eliminado com sucesso se de facto nós não definimos mais nenhum post? Bom, por uma razão muito simples. É que quando o nosso código é executado, é definida aqui, no eliminar post, uma variável da sessão, okay? Ou melhor, é aqui definida uma variável da sessão que é session id post igual a id post. E esta variável da sessão vai ficar ativa com o valor que estiver atribuído durante o resto da visita ao nosso site. Então nós teremos que destruir esta variável no sentido dela não voltar a estar disponível. Então vamos fazer aqui essa experiência, isto é, vamos aqui utilizar a variável para verificar se ela existe ou não. Depois de existir, vamos aqui passá-la para o interior do nosso id post e a partir desta linha para baixo, em qualquer um dos momentos, nós podemos simplesmente eliminar esta variável da sessão. Então vamos colocar aqui session, ponto, e agora vamos procurar o método que nos vai permitir remover aqui a nossa variável. E o que é que ele diz com remove? When overridden is a derived class deletes an item from the session state collection. Ora, vamos tentar aqui então remove e ele vai perguntar o string name. E o name é o nome do item para apagar na session state collection. Vamos então colocar aqui o id post.
porque nós não vamos necessitar do id post a partir do momento em que ele passa a ser atribuído a esta variável interna. Okay? Então aqui nós removemos de imediato esta variável da sessão. Vamos ver se é isso que acontece. Ora, e neste caso nós temos poucos posts. Vamos então fazer o seguinte, vamos fazer um novo post da Ana. Post 1, vamos chamar assim post 1, mensagem 1, vamos postar, voltar, novo post, post 2, mensagem 2, vamos postar. Vamos clicar em voltar. Temos então aqui dois posts colocados pela Ana e o que nós pretendemos fazer então é eliminar um dos posts. E neste caso vamos verificar aqui qual é o post 1, qual é o seu ID respectivo. Então vamos aqui regressar à nossa base de dados e vamos refrescar aqui esta execução. Temos aqui então o post 1, tem o ID post igual a 4. Okay? Então significa isto que quando eu clicar aqui, eu vou ter o post a ser eliminado, é o post com ID igual a 4. Vamos clicar em eliminar e vamos ver se não há qualquer erro. Okay? Post eliminado com sucesso. Vamos refrescar esta página para verificar se o post vai ser eliminado com sucesso também. Em condições normais, o que terá que acontecer é que esta página é ignorada. Porquê? Porque a partir do momento em que o post foi eliminado, a variável da sessão deixa de existir, ou terá que deixar de existir. E por conseguinte, quando ele chegar aqui, verifica que a variável deixou de existir e faz um response redirect para default.cshtml. Vamos então aqui refrescar novamente a nossa página e reparem como rapidamente ele pura e simplesmente ignorou por não existir aquela variável da sessão. E este será então um mecanismo mais simples e mais correto, mais seguro, para nós podermos colocar o nosso fórum a funcionar corretamente no que diz respeito à eliminação dos posts. Vamos agora criar o mesmo mecanismo, mas desta feita para iniciarmos neste vídeo ainda a construção do formulário para a edição dos posts e depois, no próximo vídeo, daremos a continuidade com o registro das alterações aos posts efetuados. Neste caso, o que iremos fazer é muito simples também. Se para o eliminar nós temos então aqui um pequeno script que faz a eliminação do post, nós vamos aqui no editar fazer exatamente a mesma circunstância. Portanto, vamos aqui no editar pegar nas informações que nós temos, vamos definir uma variável da sessão, que é a mesma com o ID post, vamos definir, temos o ID utilizador, que é o ID user, e portanto temos todas as informações necessárias para criar então uma nova página com um formulário que nos vai logo de imediato apresentar os dados para editar e depois nós podemos simplesmente alterar os dados, clicar em editar e automaticamente, ou gravar neste caso, e ele irá gravar. Vamos então aqui regressar ao nosso ambiente de desenvolvimento e o que nós vamos fazer aqui é fechar agora momentaneamente aquele espaço e aqui no ID post nós temos já aqui o ID post definido, portanto vamos utilizá-lo não só para o script de eliminação de posts, mas também para um script que nós vamos criar aqui e que se vai chamar, neste caso, posts editar post.cshtml. Este ficheiro ainda não existe, nós vamos criá-lo aqui no interior dos posts, vamos aqui adicionar um novo item, uma Web Page Razor V3, vamos lhe chamar então editar post, vamos clicar em Head, vamos aproveitar e apagar tudo isto e vamos buscar novamente, não era necessário termos aqui apagado, vamos buscar todo o código que aqui está, porque ele terá um comportamento semelhante, à exceção, obviamente, da funcionalidade que aqui está. Vamos então fazer o quê? Vamos colocar aqui todo este código. Reparem que automaticamente ele vai detectar se o utilizador está definido ou não, vai redirecionar se no caso do utilizador não está definido, vai definir qual é o layout, vai verificar se existe um ID post definido. E existindo um ID post, o que é que ele vai fazer? Bom, já não vai fazer aqui a eliminação, o delete. Okay? Então o que nós vamos fazer a partir daqui para baixo é a apresentação dos dados num formulário. Então vamos colocar aqui um form method igual a post action e nós vamos colocar aqui eventualmente um novo ficheiro, ok? Vamos gravar aqui, porque poderíamos colocar aqui exatamente no mesmo ficheiro, mas não fará diferença nenhuma de nós fazermos o seguinte, vamos aqui
colocar o seguinte, eu estou aqui a pensar se fará sentido ou não. Ok, eventualmente fará sentido. Vamos testar desta maneira. Portanto, gravar. Ok, nós temos aqui gravar novo post. Ora, vamos aqui gravar alterações. .cshtml. Ok. E temos aqui então o nosso formulário. Agora vamos colocar aqui então os diversos campos. Ora, nós temos aqui para a criação do novo post, temos aqui já um formulário definido. Okay? Então vamos aproveitar e vamos copiar aqui este formulário e vamos lhe colocar aqui com o mesmo aspecto. Temos aqui o título, text título. Ora, é evidente que quando o utilizador entrar aqui neste espaço, ele vai querer ver qual é o post que está a ser apresentado. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui não vamos remover o ID da sessão. Ainda não o vamos remover, porque nós vamos precisar dele para editar estes dados. Vamos ter que o passar através do formulário e, portanto, aqui o entity post poderá ser usado eventualmente apenas para a query. Então vamos colocar aqui var dados é igual a database.query e aquilo que ele vai buscar, select asterisco from posts where id post é igual, e vamos fazer aqui a concatenação, ou então poderemos fazer por parâmetros. Neste caso, colocar aqui um at 0, vírgula, okay, vírgula, e vamos colocar aqui o id post. E nesta circunstância, o que é suposto acontecer é então carregarmos os dados a partir daqui. O que vamos ter agora que acrescentar aqui é não só todo este manancial de texto que aqui está, de sintaxe, mas vamos ter que colocar aqui um value é igual, e vai ser igual a quê? Vai ser igual ao valor que for devolvido pela nossa query. Então vamos colocar aqui value e vamos colocar aqui, não vamos colocar aqui rigorosamente nada, mas aqui no value, o que é que nós vamos ter que colocar aqui dentro? Bom, vamos ter que passar para lá os dados que ali estão. Vamos então testar isto desta forma. Vamos colocar aqui o at, ora, dados, que é o valor que vem dali, ponto first or default, isto é, o primeiro resultado que aparecer, ponto título. E agora vamos copiar toda esta extensão que aqui está, vamos colocar aqui no value first or default ponto mensagem. E à partida nós teremos aqui os dados necessários para que este nosso formulário seja automaticamente preenchido pelos dados. Vamos verificar se isso acontece e depois no próximo vídeo iremos então proceder aos mecanismos para a atualização dos dados na base de dados. Vamos então testar. Ok, vamos aqui fazer um regresso ao início, vamos aqui ver o iniciar. Ok, e reparem, aparece aqui post 1, mas na mensagem não aparece qualquer mensagem. Porquê? Porque no HTML nós temos este dado aqui mal colocado. Temos aqui values, ou value, mas vamos colocá-lo, vamos experimentar a colocá-lo aqui entre as tags, ok? E será eventualmente ali, que é o local correto para apresentarmos o texto. Ele aqui fez aqui uma mistura de texto, ok? Vamos encerrar aqui a tag do text area e penso que agora estará correto. Vamos aqui refrescar a nossa página e ele diz, atenção, há aqui um problema. Vamos ver então o que é que se passa novamente aqui no nosso código. Ok, text area, text mensagem, ok, tem o título, tem ali o barra text area e ele não está a aceitar aqui isto porque obviamente ele alterou automaticamente também aqui os dados. É evidente que o IntelliSense tem também este tipo de problemas, é que procede a alterações que às vezes não são as alterações que nós queremos fazer. Vamos então fazer aqui, portanto temos text area com 100 colunas, 6 linhas e depois com o nome do elemento. Depois temos aqui a informação que vai aparecer dentro do seu dado, que neste caso não é o título, mas sim a mensagem. E depois temos aqui o text area. Vamos então refrescar o nosso script.
e vamos aguardar que apareça então o resultado pretendido. Cá está, post 1, mensagem 1. O que é suposto então o utilizador agora fazer é alterar os dados, neste caso o título e também a mensagem, e quando clicar aqui em postar, que nós vamos alterar para alterar ou editar, automaticamente vai ser gravadas as alterações na base de dados e vamos voltar a ter o nosso microfórum com, neste caso, a informação atualizada.